Olá, gente! Estamos mais uma vez reunidos para dar prosseguimento à leitura do livro, né? A leitura e comentário do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando sobre mais uma chave simbólica da crítica. Vamos dar início. Ele sempre coloca como se fosse uma síntese, né, da lição, e a de hoje é: o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Os dicionários definem crítica como sendo o exame detalhado, que visa salientar as qualidades ou os defeitos do objeto a ser julgado. É comum encontrarmos alguém criticando o trabalho de outros sem tê-lo vivenciado pessoalmente, isto é, desaprovando o que nem sequer tentou fazer. Tudo isso faz parte da incoerência humana. A crítica nociva é característica de indivíduos que não realizam nada de importante, não enfrentam desafios nem se arriscam a mudanças. Ficam sentados, observando o que as pessoas dizem, fazem e pensam, para depois filosofar improdutivamente sobre as realizações alheias usando suas elucubrações dissociadas do equilíbrio. As discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentadas em fatos concretos e não nos vapores das suposições ou das projeções da consciência. Há quem diga que a crítica é profissionalizada, por ser um meio fácil e rentável para destacar os incapazes e inabilidosos, tornando-os pessoas importantes e formidáveis, porém não por muito tempo. Os verdadeiros realizadores desse mundo não têm tempo para censuras e condenações, pois estão sempre muito ocupados na concretização de suas tarefas. Ajudam os fracos e inexperientes, ensinando os que não são talentosos, em vez de maldizê-los. A crítica pode ser construtiva e útil, cada um de nós pode livremente optar entre o papel de ironizar e de realizar. Acho que a gente pode começar por aqui, né, Dani? Aberta a comentários. É lindo, né, Tati, quando ele traz essas colocações e mostrando para a gente, né, também que o nosso olhar crítico só pela crítica, ele não tem valor nenhum, né? Que o importante é muito mais a nossa ação, no sentido de construção e de cooperação, que é isso que ele coloca aqui nesse final, né? Que os verdadeiros realizadores desse mundo não têm tempo para censuras e condenações. Mas no final ele fala: ajuda os fracos e inexperientes, ensinando os que não são talentosos em vez de maldizê-los. Eu acho que isso é muito sobre o que a espiritualidade faz conosco, né? Porque se a gente for acompanhar as obras de André Luiz e tantas outras obras que existem, né, as obras de Chico, a espiritualidade ela não tem esse olhar de crítica para conosco, ela tem um olhar de aprendizado, de amor e de acolhimento, tendo imensa paciência e misericórdia para conosco nas nossas falhas, nos nossos erros e nos nossos defeitos. Já pensou se eles olhassem para nós da forma como nós olhamos para os outros? O quão penoso seria e o quão pesado tornaria a nossa vida, né? Então, eu acho que essa lição de hoje, ela é para trazer para nós um olhar de construção mesmo, sabe? De mudança, de transformação. E aí eu fiquei pensando, assim, sobre questões, outras questões que a gente poderia linkar junto com esse tema, sabe? Por exemplo, assim, o otimismo, o pessimismo. Por quê? Porque às vezes é muito mais confortável você, por exemplo, a pessoa, vamos supor o olhar de uma pessoa que recebeu a crítica. É muito mais ela, tá ruim mesmo? Então deixa. Então ter aquele olhar assim do, opa, tô nem aí. Ou a pessoa também falar assim, poxa, fulano tá falando que errei, que fiz errado, que preciso mudar. Então, eu vou fazer diferente. Então, tem vários pontos, assim, né? Porque também essa questão, assim, da gente receber um feedback de outra pessoa, pode ser em relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Não seja tão confortável, mas o que a gente vai fazer com aquele feedback que a gente recebeu também, né? Então, tem vários aspectos, né? É interessante isso, porque quando a gente vai lendo, vai surgindo, né? Algumas outras reflexões para nós também. Então, para a gente, quando receber uma crítica, porque isso é natural ainda em nós, então a gente não se paralisar naquilo, né?
Ai, Dani, que bacana, né? E dessa sincronicidade da vida, ontem uma pessoa me atendia e eu gosto de conversar, né? E aí ela foi comentando um pouco assim da vida dela e me trouxe um ensinamento tão bonito. Ela é chefia de uma mini empresa, assim. E aí ela comentando que logo quando ela iniciou, assim, ele é uma pessoa muito realizadora, assim, né? Então, é muito ativo e tal. E ele falou que queria sempre achar perfis como os dele. E aí ele começou a perceber que isso não ia dar muito certo. Então, ele percebia que a pessoa não era mais ou menos como ele, e aí mandava embora. E aí isso foi um ciclo meio repetitivo, até que o contador dele, porque ele mandava as contas para o contador resolver, e aí o contador um dia falou com ele assim: Olha, eu acho que talvez tenha alguma coisa errada aí na sua empresa. E ele falou que aquilo foi o suficiente para despertar nele. Não tem nada errado com a minha empresa, comigo, é o meu olhar. E aí ele falou que iniciou todo um processo de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento mesmo, e aí ele falou assim, olha, sabe o que que mudou? O meu olhar. Porque hoje eu não quero mais que as pessoas sejam iguais a mim, mas eu pego a melhor parte delas. Olha, isso daqui é ótimo para a empresa, então vamos focar nessa sua parte boa. E eu achei isso tão fantástico, que eu acho que é o que a espiritualidade também faz com a gente, sabe, Dani? Foi bem o que você falou ali no início. Eles não ficam olhando assim, olha, a Dani é cheia de defeitos. Gente, olha, ela atende que Dani, tá, você tem isso daqui, então vamos focar nisso daqui que vai dar certo. E é basicamente assim que a gente se desenvolve, né? Como a gente diz, a gente tem aquele lado mais ruim e um lado que já tá ali começando a querer melhorar. Então, foca nisso, né? E eu acho que é tanto no nosso processo individual de escolher a nossa melhor parte sempre e alimentá-la, né? E fazer isso com os outros também. E isso passa muito pelo nosso olhar, sabe? E como ele comentava, assim, né? As coisas não mudaram, mas ele mudou. Então, hoje ele também tem ali pessoas que trabalham com ele há muitos anos, que construíram toda uma relação de confiança mesmo, né? E de habilidades diferentes das dele, né? E é bem isso, sabe? Outra coisa que você comentou ali também, né? Em geral, quem critica não está realizando, né? Quer dizer, aquilo que a gente fala, está muito buscando a estrada alheia, está muito focado ali no outro, e quem está focado no outro não está focado na sua estrada, não está focado nas suas realizações, né? De pensar que como que a gente está usando esse nosso tempo, que é para nos descobrir e para realizarmos. Nós estamos aqui realmente para construir, né? Não é só agir intensamente no sentido da nossa melhoria e das nossas realizações. Então, é muito sobre isso também, né? E como pode ser uma escolha, né, Dani? Ele fala que a crítica ela pode ser construtiva e útil. Cada um de nós pode livremente escolher entre o papel de ironizar ou de realizar. Então, isso aqui que eu vou falar para essa pessoa é realmente tão importante assim? Eu devo falar dessa forma, né? Ou eu tenho que talvez silenciar e continuar realizando o meu papel, né? Porque às vezes a gente desfoca tanto do nosso trabalho, do nosso rumo, que a gente começa a acreditar que faria melhor inclusive as ações ou as tarefas que são do outro. Não foca no teu, continua no teu, aprimora o teu, né? E outra coisa que você disse que eu achei muito legal é isso sobre a gente receber, sabe? Recentemente, inclusive, eu passei por essa situação, assim. De alguém ser muito duro e muito ríspido ao falar, sabe? E aquilo, de certo modo, num primeiro momento me doeu. E aí, como a gente entra nesse processo de autoconhecimento, né? Eu fui me perguntar, gente, tá, me doeu, então deixa eu analisar se isso daqui é realmente real. Ao meu ver, a pessoa não falou na melhor forma, do melhor jeito, foi de certa forma agressivo, mas é isso que você falou, né, Dani? É entender também que, bom, se eu percebo que de certo modo eu tenho aquilo, poxa, então que eu mesmo entendendo que a pessoa poderia falar de outro modo, de outro jeito, em outro momento, poxa, aquilo faz sentido, então deixa eu consertar a minha estrada e não ficar de milindre, né? Porque às vezes a gente se milindra mesmo, mas tem verdades ali, porque a gente é imperfeito, a gente tem que se corrigir mesmo. Então, talvez dulcificar um pouco os nossos ouvidos, né, Dani? Entender assim, poxa, olha, aquela pessoa não falou tão legal. Mas se é pertinente, se eu olho e observo e vejo que tenho, de certo modo, isso, vamos construir, vamos melhorar, porque eu tô aqui para isso, né? Eu acho que uma vez eu ouvi uma reflexão, mas eu nem sei mais de quem era. Mas faz muito sentido para mim e eu levo para a vida.
porque fala, é mais ou menos assim, fala, olha, é tudo aquilo que o outro nos oferece, é como se fosse um presente, seja bom ou seja ruim, é como se fosse um presente, você aceita ou não, se você quiser. E assim, pensando assim, o presente dá para você desembrulhar, né, velho? Dá para você ver o que tem ali, dar uma analisada, ver o que é, ver se é real, porque nem tudo que os nossos olhos, eles estão permeados pelas nossas crenças, pelas nossas convicções, por aquilo que nós acreditamos, né, Tássia? Então, eu posso olhar uma outra pessoa e falar alguma coisa, mas muito em cima daquilo que eu acredito, e às vezes é muito irreal o que a pessoa realmente é, né? Então, assim, isso é muito interessante de se pensar. Então, a gente sempre refletir, né? Eu procuro sempre analisar e refletir sobre tudo que as pessoas falam. E eu tenho um hábito que, se uma pessoa me fala alguma coisa, eu procuro alguém próximo e pergunto: olha, Fulano, tu acha que eu procedo dessa forma? Eu ajo dessa forma? Você já viu isso? Já percebeu isso em mim? Aí Fulano me fala. Aí eu vou e falo com o Ciclano. Eu acho que é por isso que é gratificante a gente ter bons amigos, né, Tássia? E que a gente consiga conversar de uma maneira muito aberta mesmo. Porque eles nos dizem, nos mostram também aquilo que às vezes a gente não tem nem coragem de olhar na gente, né? Então eu sempre pergunto, aí fulano me fala, ciclano me fala, eu falo, olha, isso aqui tem fundamento, porque outras pessoas estão vendo também. Então a gente sai daquela questão de ser só um que está vendo, né? E eu acho muito importante isso para o nosso crescimento, né? Porque o primeiro passo para nos transformarmos é identificarmos. Se nós não identificarmos em nós alguma coisa que precisa ser mudada, a gente não muda, a gente permanece o mesmo. Né? E eu gosto muito também de uma frase do padre Zezinho, ele fala sobre a paz inquieta. E eu acho que a paz inquieta é essa busca, assim, você se acolhe, daí você se busca um pouquinho, se melhora, se transforma, aí você fala, olha, agora tem uma outra coisinha aqui para melhorar. Então, assim, você segue o seu caminho, mas não se pressionando, mas também não se paralisando, né? Acho que isso é muito importante. Vamos seguir, né? Vamos seguir. A crítica pode ser empregada como forma de inocentar-nos da responsabilidade da nossa própria eficiência e de atribuir nossas frustrações e fracassos aos que realmente são criativos e originais. Em verdade, para se viver com equilíbrio mental, emocional e social, é necessário, acima de tudo, respeitar os direitos dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. A primeira de todas é de respeitar os direitos de seus semelhantes. Em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa de represálias. Essa causa da perturbação e da confusão que vivem as sociedades humanas. As represálias evidenciadas nessas questões podem ser consideradas como as desforras ou as vinganças que comumente os indivíduos fazem através de críticas, injúrias, sátiras e depreciações. Nesse tema, é oportuno ressaltar que, em muitas ocasiões, em decorrência das emoções patológicas, é perfeitamente possível pessoas sentirem-se humilhadas, vendo atitudes de arrogância e insulto onde não existem. No mundo interior dos críticos implacáveis pode existir uma intimidação, originalmente adquirida na infância em virtude da autoridade e ameaça dos pais. Vozes do passado ecoam em suas mentes, solicitando insistentemente que sejam pontuais e infalíveis, exatos e bem informados, superresponsáveis e controlados. As exigências do pretérito criam-lhe um padrão de comportamento mental, caracterizado por constante cobrança e acusação, fazendo com que projetem tudo isso sobre os outros. O medo de cometerem erro e o fato de desconfiarem de si mesmos conferem-lhe uma existência ambivalente. Vivem ao mesmo tempo entre a sensação de perseguição e de superioridade. Além do mais, quem critica imagina-se sensacional e em vantagem. Desesperadamente observam e desconfiam de si mesmos, exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação condenando os outros. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape,
a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças convulsivas no mundo interior. Aberto comentários, Anne. Acho que o que me marcou inicialmente foi essa primeira aqui. A crítica pode ser empregada como forma de inocentar-nos da responsabilidade de nossa própria ineficiência, atribuir nossas frustrações e fracassos aos que realmente são criativos e originais. Então, acho que essa colocação dele não é para quem critica, é para o criticado. Porque às vezes a gente se esconde também, é o que eu falei anteriormente, então é você se esconder na crítica para você não se melhorar, não evoluir. Então, criticado eu já estou, criticado vou ficar. Então, essa postura não é uma postura legal. A gente precisa também superar algumas questões interiormente. Né? Isso vale também para. Porque ele fala lá na frente, quando. Eu fico pensando que quando nós somos crianças, as pessoas plantam em nós, elas jogam sementes em nós. Mas em virtude do fato de todos nós estarmos nesse processo evolutivo, nem sempre essas sementes são boas. Então você percebe que tem alguns adultos que vivem, tem essa questão da crítica muito forte, mas é porque eles foram sempre muito criticados. E às vezes na questão assim da imaturidade do adulto, porque a criança tem o direito de ser infantil, ela tem o direito de experimentar, tem o direito de errar. Mas às vezes num momento de experimento desses, ela é profundamente criticada e leva aquilo para a vida. E não consegue se curar enquanto adulto daquilo que aconteceu quando era criança. Isso é a coisa mais comum que existe. Então, aí vem a questão que a gente sempre fala também, né, Tássia, sobre a necessidade que nós temos do autoconhecimento, da percepção daquilo que nos aconteceu, como que a gente vai trabalhar para transformar isso. Porque a grande maioria de nós viveu grandes perrengues, viveu grandes traumas, tem muitas marcas e marcas negativas. Então, como que a gente vai trabalhar? Adquirindo a consciência disso, como que nós vamos agir para transformar isso em nós? Para que a gente não seja refém disso, para que a gente não continue reproduzindo esses padrões que foram, de certa forma, colocados em nós, mas que não são bons, não são legais. Então, você às vezes se considera uma pessoa severa, uma pessoa rígida, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, mas isso foi plantado em você também. Você acaba, às vezes, sendo uma pessoa estressada, porque quando você era criança, você não dava conta de fazer uma coisa. Aí a pessoa fala, nossa, mas você não faz nada, você não consegue fazer nada, você não vai dar para nada na vida. Quem já não ouviu isso? E daí, de repente, você é um adulto que é agitado, que corre, que quer fazer tudo, que quer resolver tudo, e no final das contas se enrola todo e não consegue fazer nada. Então, mas por que isso? Poxa, para, raciocina um pouco, analisa, vê como que está isso dentro de você, organiza isso. A gente tem que colocar na nossa agenda aquilo que a gente dá conta de fazer. Que você tem estrutura para fazer as coisas aos poucos. Atropelar não resolve, sabe? Então, veja bem como é rica essa lição, se a gente for pensar. Essa outra parte que ele fala que, em verdade, para se viver com equilíbrio mental, emocional e social, é necessário, acima de tudo, respeitar os direitos dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados. Eu colocaria aqui autorrespeito. Quantas vezes a gente não consegue se respeitar? Porque... Mas eu fico com a colocação, nós não fomos ensinados a nos respeitar, mas nós podemos aprender. Nós podemos aprender a respeitar os nossos limites, a respeitar aquilo que nos fere interiormente. Quantas vezes a gente passa por cima daquilo que para nós é importante, que para nós é essencial, em detrimento de coisas externas? Então, nós podemos parar e pensar nisso. Nós não somos, eu fico pensando, nós não somos o nosso estresse, nós não somos os nossos transtornos, nós não somos os nossos defeitos. Nós temos condições de sermos melhores. Eu acho que essa lição vai me falar muito sobre o uso que a gente tem das nossas palavras também, né? Porque palavra também, a língua também pode ser fogo, né? Que é aquela pequena fagulha que destrói ali florestas inteiras, né? Que destrói relacionamentos no trabalho, que destrói relacionamentos na família, nas instituições, né?
das quais a gente participa. Então, é entender mesmo que a nossa língua tem esses dois papéis. E o Hamed, ele sempre faz esses contrapontos, né? Você tem liberdade de escolher se você vai utilizar isso para uma crítica de ferir mesmo, de maltratar, às vezes de insultar, né? De desqualificar a pessoa, ou você vai usar isso para se construir também, né? Porque a gente pode, às vezes, analisar também algumas condutas inclusive que nos foram feitas, né? E pensar assim, poxa, o meu aprendizado aqui é que eu não vou fazer isso dói, isso machuca, então da próxima vez eu também não faço isso, né? Eu também tento não reproduzir o que fizeram comigo. Então é utilizar mesmo esses momentos negativos para ter os aprendizados, né? Poxa, será que eu já fiz isso dessa forma? Nossa, que doído que é, né? Então deixa eu prestar mais atenção. Então eu acho que é ver mesmo aprendizado em todas as coisas, né? E eu acho muito interessante porque ele coloca assim: é oportuno ressalvar que, em certas ocasiões, em decorrência das emoções patológicas, é perfeitamente possível as pessoas se sentirem humilhadas, vendo atitudes de arrogância e de insulto onde não existem, ou seja, né? Às vezes a pessoa ali já vem com um corpo de dor, né? Dessas dores emocionais, de trauma, de abandono, de não respeito mesmo. E aí basta que a pessoa fale alguma coisa, nem foi com aquela intenção, né? Mas como a pessoa já tem essas marcas muito doloridas, ela interpreta de uma forma equivocada, né? Então, é como a gente fala aqui, né? A gente tem que ter cuidado com a nossa língua, com que aquilo que está saindo da nossa boca e também com o que está entrando no nosso ouvido, porque é também uma escolha nossa, né? Então, é dulcificar mesmo o ouvido. Poxa, mas será que a pessoa realmente quis dizer dessa forma? Às vezes eu interpretei errado, porque estava num dia ruim. Será que essa pessoa teve realmente essa intenção? E aí me vem muito isso do melindre, né? Que, como diz Chico, olha, somos todos espíritos aqui na Terra endividados. Se a gente for melindrar, não dá, porque está todo mundo mesmo em aprendizado, né? A gente passa pelas coisas é por necessidade mesmo, né? Então, que a gente retire os aprendizados e não se melindre, não pessoalize aquilo, né? E aí vem uma outra coisa que eu achei muito bacana, que é aquilo que a gente fala que o que está no interior a gente projeta no exterior, né? No mundo interior dos críticos implacáveis pode existir uma intimidação, e aí ele começa a falar da infância, né? Que foi bem isso que você disse, mas eu acho que vai além, porque eles criam esse comportamento mental rígido, muito duro de como deve ser, ou seja, já é crítico em relação a si mesmo, já se julga muito, já se sente muito incapaz, né? Já tem um senso ali de inferioridade grande, então projeta isso no mundo, ou seja, já que me pediram perfeição, já que eu tenho que ser o tempo todo, como diz ali, super responsável, controlado, pontual, infalível, e eu tenho as minhas próprias cobranças, né? Ou seja, essa pessoa ela já tem essas próprias cobranças e ela projeta isso nos outros, ou seja, também busca perfeição no exterior e não vai existir, né, Dani? Não tem pessoas perfeitas no mundo, então fica buscando isso também no exterior, que as pessoas sejam infalíveis, sejam responsáveis, é, e aí buscam, e ao mesmo tempo, olha que interessante, né? Porque ao mesmo tempo também sentem-se superiores, ou seja, se eu estou a ponto de criticar alguém também, é porque me acho superior, acho que eu não sou assim, né? E é o que ele fala ali também. Cadê? Tem uma partezinha que ele fala exatamente isso, que os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas, contrariamente, possuem uma grave dificuldade em aceitar a sua própria problemática existencial. Então, me parece que tem duas coisas, né? Ou eu critico, ou eu me critico muito e critico, consequentemente, os outros, ou às vezes eu nem sou capaz de olhar aquilo que eu tenho dentro, né? Mas estou olhando ali para todo mundo, ó, você tem que fazer desse jeito, você tem que ser assim, assim é melhor, metendo o bedelho onde não foi chamado, né? Então eu acho que essa lição é um chamado mesmo para a gente se observar, para ver o que a gente fala, para ver o que a gente pensa, né? Porque algumas coisas a gente pensa, mas não fala, ainda bem, né? Mas é pensar assim, e os nossos pensamentos, os nossos auto-julgamentos, né? As nossas autocríticas e também as críticas que a gente não exterioriza. Então, claro que é um caminho já não falar, mas depois vamos pensar nisso também, né? Vamos olhar como que a gente está julgando a vida e as pessoas, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Dani? Não, acho que a gente pode seguir, né? Porque é grande, né?
A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos a nossa consciência. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas, a saber, a aprendizagem consciente e a inconsciente. A aprendizagem consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação atuante ou uma participação voluntária. A aprendizagem inconsciente é a que entrará em vigor automaticamente quando desprezamos conscientemente a resolução e compreensão do nosso roteiro de instrução. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Portanto, sua possibilidade de integralizar novos conceitos e experiências é quase nula. Quanto mais ele projeta a culpa e a acusação ao mundo exterior, recusando cumprir sua aprendizagem conscientemente, mais sofrerá com os reflexos de suas atitudes. Jesus Cristo, conhecendo os traços de caráter da humanidade terrena em evolução, advertiu-os: ouvi-me vós todos e compreendei. Não há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. A tendência em julgar e criticar os outros com intenção maldosa recebe a denominação de malícia. Em outras palavras, o indivíduo nessas condições vê os outros com os olhos da própria maldade. Bom, aberto a comentários, Dani. Tá fechado, Dani. Tá fechado. Eu falando aqui, velho, que lapada que foi, hein? Olha só, essa questão da aprendizagem consciente e da aprendizagem inconsciente é uma coisa extremamente importante para nós, né? Porque a gente precisa trazer luz para a nossa consciência, precisa trazer luz para a nossa vida, para o nosso espírito, para que a gente vá conseguindo tatear as coisas, né? Nós temos um caminho, no nosso entendimento, né, que somos espíritas, nós temos um caminho muito bonito pela frente, mas como ele vai ser e o sofrimento ou não que nós vamos encontrar pelo caminho, ele depende muito da nossa capacidade de trazer luz para a nossa vida, né, Tássia? Das nossas escolhas. Ele coloca aqui, né, a aprendizagem consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação atuante ou uma participação voluntária. Quer dizer, é uma aprendizagem consciente é onde nós estamos à frente, onde a gente se coloca na posição de construtor, daquela pessoa que pode modificar o nosso próprio destino, do ponto de vista positivo, claro, né? Negativo também, né? Mas enfim. Mas assim, da possibilidade de melhorar, né, Tassa? O nosso percurso aí, né? Modificar o itinerário da nossa viagem. E aí ele fala, aprendizagem inconsciente é a que entrará em vigor automaticamente. Quer dizer, nós seremos constrangidos pelas próprias leis universais, lei do progresso, lei da destruição, que são leis que atuam, né? Nós seremos constrangidos a vivenciar talvez coisas que nós não teríamos. Mas veja que isso só acontece se nós não optarmos pela ação, no meu entendimento, né? Até porque essa primeira parte, a lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos como programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos a nossa consciência. Então, a necessidade é clara, nós precisamos evoluir, nós precisamos expandir a nossa consciência. Agora, como vai ser com a nossa conta em risco, né? E olha que lindo. Então, assim, para a gente aprender que qualquer coisa não é só sobre a crítica, é sobre tudo o que nos envolve. Sempre vai ter escolhas nossas, de como nós vamos agir, de como nós vamos interpretar, de como nós vamos refletir em relação àquilo, quais os sentimentos que aquilo gera em nós. Tudo isso corre por nossa conta, né, Tássia? E no final ele ainda fala, né, essa frase de Jesus aqui, colocando para nós, né, tipo, o nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio.
Então, do que eu estou enchendo no meu coração? O que eu estou trazendo para dentro de mim? Se eu tiver um olhar de crítica, um olhar rígido, severo, maldoso, malicioso, egoísta, orgulhoso, é isso que está dentro de mim. E se eu reconheço isso em mim, e por um momento passo pela minha cabeça que isso não é algo bom, a ação de transformar isso está em nós também. Para mim, eu fico com isso nessa lição de hoje, sabe? Nós temos em nossas mãos recursos, em nossas mentes e corações, recursos que a espiritualidade nos oferece o tempo todo para transformar tudo em nossa vida. Mas a gente quer fazer isso? Interessante, né? Tem uma parte aqui, Dani, que é isso, né? Eu acho que é bem que o crítico ele sofre, sabe? Ele tá em um mecanismo de sofrimento e me parece isso baseado inclusive nessa parte aqui que o Hamed comenta assim, desesperadamente observam e desconfiam de si mesmos, exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação condenando os outros. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças convulsivas de seu mundo interior, né? Então é aquela pessoa que está sofrendo, que se cobra demais, né? Que cobra uma perfeição, um perfeccionismo que não existe. E aí, até para escapar do seu próprio tormento, a válvula de escape é ver isso no mundo, olhar as pessoas assim, cobrar também perfeição das pessoas. Então, veja bem, né, que nesse movimento de mudança super necessário, é interessante mesmo porque uma pessoa que diz que está em sofrimento, primeiro porque não está realizando, né, o que veio fazer aqui, não está realizando a sua vida, não está se colocando em movimento, seja por medo de errar, seja por autoacusações das mais distintas, seja por esse excesso de achar que já tem uma perfeição que ainda não tem, né? Então, entenda que é bom para todos nós, né? Porque é acabar com essas cobranças, porque quando a gente está fazendo, quando a gente está tentando construir, a gente erra, a gente vê que a gente é imperfeito, e aí dá uma placada mesmo. Olha, eu não tenho que cobrar do mundo, que eu não consigo ser assim. Então, essa crítica, ela vai começando essa placada, né? Então, para mim, a grande questão é, vamos fazer, vamos realizar, vamos construir, porque ao focar na nossa estrada e ver o quanto é difícil, a gente vai amenizar com as pessoas também, né? E aí me veio muito nesse final, Dani, uma, é, uma lição que chama, do livro Fonte Viva, que chama Sepulcro Aberto, né? Sepulcros Abertos. E aí eles falam, enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame das úlceras, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo a intenção dos outros, sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios de suspeita e intemperança mental. E para mim o mais bonito é projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores de esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Ou seja, ao focar ali sempre no lado negativo das pessoas, das coisas e das situações, né? O quanto a gente não desanima a estrada do outro, o quanto o outro está ali começando a construir, mas a gente sempre focado ali nos pontos negativos, né? É o que ele falou ali, cresce as flores de esperança, ou seja, aquelas flores elas se queimam, né? Murcham mesmo. E ao mesmo tempo os frutos que viriam ali daquela boa parte da pessoa, às vezes com uma palavra nossa muito ferina, né? Sempre focando no que é ruim, no que a pessoa ainda tem de fragilidade mesmo, a gente acaba piorando o processo ou desanimando a pessoa o suficiente para paralisar, como você disse ali no início. Então, gente, que a gente tome cuidado com as nossas palavras, né? Tome cuidado com os nossos julgamentos, dulcifique os nossos ouvidos quando a gente receber críticas, porque também estamos sujeitos, né? Eu acho que é basicamente sobre isso. Né, Dani, você tem mais alguma coisa a comentar? Falta só um pouquinho. Não, acho que é isso mesmo, né, Tassi? Que a gente aprenda a ser a palavra que acolhe, o ouvido que acolhe, né? Porque é disso que a gente está precisando no mundo, na verdade, né? Para que a gente possa evoluir, que a gente seja não parceiros de infortúnios, mas que nós sejamos parceiros de evolução, né?
que a gente consiga ser um ponto positivo na vida das pessoas, que a gente consiga ser um ponto positivo no mundo. A gente acredita num planeta de regeneração. Vamos trabalhar